A sessão sexta, ela falou sobre o julgamento da besta e do anticristo. E agora ele deixou o capítulo 20 ao 22 reservado para tratar sobre como Deus julga o príncipe deste mundo, Satanás, como Deus julga o enganador, o dragão, a antiga serpente. E assim João traz para nós esse capítulo tão importante. O que separa uma sessão de outra no Apocalipse? É a grande pergunta que as pessoas me fazem. Essa é a definição que os teólogos reformados, eles tiveram ao estudar a estrutura do texto, encontraram que o limite entre uma sessão e outra é uma clara definição da volta de Jesus, uma mensagem da vitória de Cristo e da sua igreja e de que o julgamento é chegado, e também da bem-aventurança dos salvos. Esses elementos, eles são chave entre uma sessão e outra. E o capítulo 19, verso 21, ele encerrou da seguinte maneira: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. É uma referência ao juízo pleno de Deus. Então, encerrou aqui uma sessão. Isso é muito importante nós deixarmos claro. No capítulo 19, encerrou a sexta sessão. Se nós lermos de forma cronológica o 19 e o 20, nós criamos eventos e até mesmo afirmações doutrinárias que não estão na Escritura. Por que tem muita gente que tem dificuldade em estudar o Apocalipse e elas esbarram no tema do milênio com uma grande dificuldade? É porque elas tratam de forma linear o 19 para o 20. Como nós estudamos o capítulo 20? Vamos caminhar lá. O capítulo 20 começa com uma visão especial. Quando João fala "então vi", não quer dizer que é uma visão após outra. Ele está relatando sua visão, mas não quer dizer que é uma visão após a outra de forma cronológica, porque se assim for, Jesus volta diversas vezes no Apocalipse. Se assim for, o juízo de Deus, o trono do juízo, quero dizer, o juízo final, ele acontece diversas vezes. E não, Apocalipse mostra diversas formas de Deus derramar a sua ira sobre toda a impiedade e injustiça, mas o juízo final, ele é um só. E a volta de Jesus, ela é uma só, ok? Vamos caminhando. O versículo 1 do capítulo 20 diz: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Note bem que esse anjo, ele vem com duas ferramentas para cumprir com uma ordem, ok? Os anjos são seres espirituais criados por Deus, eles não são eternos. Eterno é aquilo que sempre houve e sempre haverá. Somente Deus tem esse atributo da eternidade. Os santos anjos, eles foram criados por Deus e eles vão, sim, os anjos eleitos, né? Eles vão desfrutar da eternidade, assim como os salvos serão contemplados. Esse anjo, ele vem com duas ferramentas, que é a chave do abismo e uma grande corrente. Para que isso? Versículo 2 nos diz: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Há uma compreensão dentro do estudo do Apocalipse que ela está restrita a uma forma de conhecimento que os homens adquiriram da doutrina. Não julgo as pessoas que creem dessa forma, mas aqui eu vou ter que colocar em voga
definição que eu creio que nós, Igreja Presbiteriana do Brasil e outras igrejas de confissão reformada sustentam, que é o chamado amilenismo. Você não precisa decorar esses nomes difíceis. Quando nós fizermos o curso no Zoom, que vamos ter que destrinchar mais propriamente muitos termos, você então será contemplado com essas informações. Mas o que é o amilenismo? Ele é diferente daquela posição que entende que a volta de Jesus, ela se dará em duas etapas, e na segunda etapa Jesus ele vai iniciar um período de 1000 anos de paz. Não há elementos escriturísticos que sustentam esta afirmação. E 1000 anos diz respeito a um tempo pleno, a um tempo determinado por Deus. Veja só, faz 2000 anos que Jesus veio. E 1000 anos contempla um período pleno entre a primeira e a segunda vinda. Não é um tempo futuro de 1000 anos que Jesus inaugurará. Porque senão nós vamos ter um problema seríssimo na interpretação desse texto. Porque os que sustentam o milênio dessa forma, eles afirmam que nós então seremos transformados, primeiro os mortos ressuscitarão, né? E nós seremos então transformados num corpo glorioso, tal como Jesus é e está e sempre será. E durante este período de 1000 anos, esses estarão sobre a terra com Jesus, governando a terra em 1000 anos de paz, enquanto aqueles que não creram, eles estarão em contato conosco nesse corpo glorificado. Fica assim uma visão muito fantasiosa, vocês não acham? Imagine só, aquele que não foi salvo, ele está num corpo corruptível, e aquele que era um crente fervoroso, que é a forma que os milenistas sustentam, eles são contemplados com esse corpo glorificado, eles governam nações juntamente com Jesus, e fica essa relação, é como se tivesse pessoas com superpoderes e outras não. Nós precisamos entender que quando trata-se do milênio, é um tempo pleno entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Como que nós chegamos a essa conclusão? Pela terminologia usada por João no capítulo 20, que ela corresponde a eventos do ministério de Jesus. Ela corresponde a afirmações da doutrina dos apóstolos. Isso é muito importante. Por que tem necessidade que nós estudemos o credo apostólico? Credo é a palavra latina para creio, né? E ali está uma síntese da doutrina dos apóstolos, gente. Nós, quando nos aproximamos da Escritura, no Novo Testamento, nós vemos o que é a seiva da doutrina dos apóstolos, que difere em muito da abordagem que nós temos nesses últimos tempos sobre a volta de Jesus, sobre o caráter da obra expiatória de Cristo Jesus e sobre a definição do que é a igreja, a identidade da igreja. Então, tudo isso é importante para que nós interpretemos esse capítulo, senão a gente cria heresias. Então vamos caminhando. Diz-nos o texto que esse anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Veja só, essa palavra segurou, ela está presente em outro texto bíblico. O que esta linguagem simbólica está nos apresentando? Ela está falando sobre o caráter que o reino de Deus tem neste mundo, nessa terra, enquanto a igreja está aqui. Eu chamo sua atenção para o texto de Mateus, capítulo 12, versículos 28 e 29, ok? Então, vamos correndo lá. Versículo 24 diz o seguinte, Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Os religiosos do judaísmo, os doutores da lei, os bambambam da lei de Moisés, enciumados pelo ministério de Jesus, que Jesus era um rabino, reconhecidamente no seu tempo, eles enciumados, eles começam a ofender a Jesus e o seu ministério, dizendo que Jesus expulsava demônios pelo principal dos demônios,
que não tinha relação com Deus. Isso é uma blasfêmia. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Que as pessoas tanto perguntam. É isso aqui. É a pessoa ver que é obra santa, que é obra de Deus, mas movido pelo seu pecado e a sua natureza de rebelião contra Deus, dizer é coisa do diabo, é coisa do demônio. Isso é pecar contra o Espírito Santo, ok? Então Jesus ouve isso deles. E no versículo 25 diz, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus está dizendo para eles, não faz sentido o que vocês estão dizendo, porque se Satanás está lutando contra ele mesmo, então é um contrassenso. Se Satanás espera em Satanás dividido, está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então aqui está uma declaração importante. Grife isso na tua Bíblia. Qual é a compreensão que afirma, qual é a compreensão que nós temos de milênio? Milênio é o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Que Jesus ele instalou o seu reino na sua primeira vinda. Porque aqui está descrito, Jesus diz, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Não é virá, ele é chegado. O reino é a presença do rei. Jesus já instalou o seu reino. Nós já somos parte do reino, fazemos parte do reino de Deus. Tá legal? E aí no verso 29 tem uma informação aqui que ela é muito especial. Por favor, toda atenção neste versículo, gente. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Vamos nos deter nessa declaração que o nosso Senhor faz sobre essa questão do valente e o amarrar. No meio pentecostal, em especial a partir da década de 70, nos anos 75, 1975, que é quando nós chamamos que é o advento do neopentecostalismo brasileiro, em especial, as pessoas passaram a usar esse tema do tá amarrado, com base nesse versículo aqui. Tá amarrado para lá e para cá, e elas ficam propalando isso como se fosse um vício, né? Ou se fosse uma palavra espiritual que tem poder. Eu disse aqui num vídeo anteriormente da concepção da palavra rema, a palavra que ela é como se fosse uma palavra mágica na boca das pessoas. Não há definição alguma nesse aspecto no Novo Testamento para a palavra rema. Os estudiosos especialistas da língua grega dizem que não faz nenhum sentido isso. Isso é invencionice no meio religioso. Se não for palavra de Deus e se não for por obediência à palavra de Deus, o homem vai sofrer ataques do maligno mesmo. Então, o que quer dizer esse amarrá-lo aqui? Jesus ele está trazendo aos seus discípulos, Jesus sempre responde aos religiosos do seu tempo, não para atacar eles ou para revidar, mas para trazer luz aos discípulos que está diante dele, dizendo que a obra do reino de Deus, ela foi inaugurada dessa forma, como? Amarrando o valente, amarrando a Satanás. Quem amarra não é o crente. Quem amarra não é a pessoa que está diante do espírito maligno e fala, tá amarrado. Não, é o Senhor Jesus que na sua primeira vinda, ele atou a Satanás e ele limitou o poder dele. Por que isso? Porque no Antigo Testamento, somente Israel era agraciado com conhecimento pleno da lei de Deus e do que é o dom salvífico da parte do Senhor Deus. A partir do ministério de Jesus, a mensagem ela vai para todas as nações da terra. Como que nós chegamos a essa compreensão? Voltemos em Apocalipse capítulo 20. Volte lá. Apocalipse capítulo 20, o versículo de número 3, diz-nos essa frase que eu peço que você grife ela, guarde essa frase. Lançou-o no abismo,
fechou e pôs selo sobre ele, vírgula, para que não mais enganasse as nações. Para que não mais enganasse as nações. Vou repetir. Para que não mais enganasse as nações. Então, anteriormente, Satanás enganava as demais nações e Israel estava como que protegido por causa da aliança que Deus fez, construindo a nação de Israel para que através dela as demais nações fossem alcançadas. Por mais que Israel pecasse no Antigo Testamento, havia ali uma aliança da parte de Deus com esse povo para agraciá-los, para que através deles o Salvador viesse ao mundo. Quando Jesus veio, então ele deteve o poder de Satanás de enganar todas as demais nações, e aquele primeiro cavalo e o seu cavaleiro, que nós já estudamos, ele então sai para vencer. O que é essa figura do primeiro cavalo e o cavaleiro? É o Evangelho de Jesus. O Evangelho é vencedor. Então, o que o texto está nos dizendo não é sobre um futuro milênio, mas sim sobre a primeira vinda de Jesus, que limitou o poder do inimigo para que o Evangelho seja pregado em todas as nações. Gente, Apocalipse 20, qual é a temática dele? Não é falar sobre 1000 anos de paz. Isso aí é de 150 anos para cá que tem sido propalado isso na história da igreja, tá? Com o dispensacionalismo. Apocalipse nos fala sobre o poder de Jesus sobre o dragão que limitou o poder de Satanás para que o evangelho triunfe para a glória de Deus. Por que você e eu podemos pregar o evangelho para os nossos familiares, para os nossos amigos, para a gente da nossa rua, mesmo em tempo de quarentena, o povo está desesperado e você pode pregar com destemor o evangelho de Jesus, sabendo que o resultado é certo, porque Satanás está limitado. Porque ele não tem o poder de enganar como anteriormente ele tinha. Agora o evangelho pode triunfar de norte a sul, de leste a oeste. É isso que o texto está nos dizendo. Veja só, outra referência que nós temos. Jesus, ele foi abordado diversas vezes, e certa vez ele foi abordado pelos gregos que chegaram aos seus discípulos e disseram: nós queremos ver a Jesus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 12, verso 31. Vamos ler esse texto rapidamente. Jesus, então, recebe essa informação de que os gregos desejam vê-lo, e ele, então, faz um pronunciamento interessantíssimo, que ele não diz se sim ou não, eles podem entrar e me ver, ou então eu vou lá até eles, mas ele faz um anúncio profético do que aconteceria com os povos gregos, romanos, bárbaros, e até mesmo nós, brasileiros, hoje em dia. Ele diz o seguinte, que ele seria levantado, e quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele mesmo. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz... Então, pensem bem nesse cenário. Jesus estava com os seus discípulos e a multidão, e de repente chega um grupo de gregos dizendo: nós queremos falar com ele. Tem gente gentia querendo falar contigo enquanto o Senhor está pregando ao povo da nação da aliança, os israelitas. Então Jesus explicou a eles: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Olha só isso, Jesus, há 2000 anos atrás, por volta do ano 30 ao 33 da nossa era, ele dá uma declaração, uma informação importantíssima. Agora, o seu príncipe, o príncipe deste mundo, será expulso. Quem é que amarra? Como nós lemos lá em Mateus, capítulo 12. Jesus. É ele quem amarra. O que João vê o anjo fazendo lá é uma autoridade de Jesus, concedida para deter o dragão. E agora aqui ele diz que ele expulsa
expulsa o príncipe deste mundo. E expulsa para quê? O versículo 32 nos diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto coaduna com Apocalipse capítulo 20. Satanás ele é restrito, porque Jesus ele é levantado, e nesse levantar de Jesus, ele atrai os povos gentios para o plano redentor que Deus tem para com eles também. Então, nós estamos lendo um texto que precisa que nós viajemos na Escritura para entendê-lo. Não é algo que está para acontecer, é algo que Jesus já fez na sua primeira vinda. Quando é o milênio? Quando vai começar ele? Já começou com a primeira vinda. E durante este período que nós estamos desfrutando de milênio, que não são 1000 anos categoricamente, mas é um tempo pleno, um tempo determinado por Deus, o evangelho avança, o evangelho triunfa, e nações que anteriormente estavam sob o engano do dragão, como disse aqui Apocalipse capítulo 3, ele não engana mais, e essas pessoas podem receber a mensagem do Evangelho e podem ter acesso ao conteúdo da Escritura e se rendem à salvação em Cristo Jesus, que é uma obra graciosa de Deus. Irmãos, Apocalipse 20 está nos dizendo o seguinte: pregue o Evangelho, porque quem mandava neste mundo foi atado, foi preso, foi posto num abismo. E alguém diz assim: mas pastor Davi, se ele foi posto num abismo, então por que a malignidade ainda impera no mundo? Guarde bem isso. A linguagem simbólica do Apocalipse está nos dizendo, não é que ele foi distanciado numa região cósmica muito longe do mundo e não atua mais. Pelo contrário, o dragão, lá em Apocalipse 12, quando ele persegue a mulher, ele fica furioso e ele é lançado na terra com os seus anjos. A atuação dele é aqui nesse mundo, mas é uma atuação limitada. O que quer dizer que ele está preso no abismo? É que ele não tem mais o poder dele de enganar as nações como anteriormente ele fazia. Ao ponto de, lá no Gênesis, no capítulo 6, ele levar a geração de Sete e Enos, que era a geração que invocava o nome do Senhor, a se corromper com a geração de Caim, os caídos. E ali houve a degeneração, a corrupção do gênero humano total, que foi necessário que o dilúvio viesse. Mas o texto está nos dizendo que até se completarem os 1000 anos, próximo a se completar os 1000 anos, João diz aqui por revelação do Senhor, depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, previamente a segunda vinda de Jesus, a Bíblia nos diz de que Satanás ele é solto desta prisão, desta detença, para exercer o seu poder maligno sobre todos os povos da terra, como anteriormente fazia. E aí fica uma pergunta: ele será solto ou já foi solto? Porque nós estamos vendo malignidade como nunca antes na história. Anteriormente as pessoas elas faziam coisas e elas se envergonhavam. Hoje em dia elas fazem e elas expõem para que todo mundo aplauda. E nós estamos diante de um texto que está nos declarando que Deus ele concede uma atuação por um tempo determinado. E para que isso? Para o juízo dos 7 selos, das 7 taças e das 7 trombetas recair sobre a impiedade. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4, nos diz o seguinte, que vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui não é uma referência que na segunda etapa da segunda vinda de Jesus, essas pessoas elas
revivem para reinar com Jesus. Lembremos que Apocalipse é um livro da esperança e João está trazendo uma revelação da parte de Deus, inclusive para aqueles irmãos daquela igreja primitiva que perderam seus familiares, entes queridos na perseguição e foram martirizados. Então, o que aconteceu com esses que morreram? João responde aqui: vi também tronos. Todas as vezes que há menção de tronos no Apocalipse, é uma visão do céu. É uma visão no céu, onde está o trono de Deus e há tronos que Deus estabeleceu, porque Ele constituiu a nós, igreja, reino e sacerdócio, que vão se assentar com Ele para todo sempre. Olha só, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. A quem foi dada essa autoridade de julgar? Vocês se lembram do evento que lá em Corinto, as pessoas, elas estavam levando outros irmãos aos tribunais. Na sociedade. Eles tinham pequenas rusgas entre eles mesmos na comunidade cristã, e ao invés deles se assentarem como crentes maduros para resolver certas situações, eles estavam levando para os juízes. E Paulo então censura eles dizendo: gente, parem com isso, ou vocês não se lembram que nós vamos julgar até mesmo anjos. Obviamente que são os anjos caídos, os anjos apóstatas. A igreja há de participar deste julgamento lá no grande dia com o Senhor Jesus. Então, o que a palavra está nos ensinando aqui é que estes que morrem por causa do testemunho, por causa da pregação do evangelho, para onde eles vão? No início da igreja havia aqueles que já sustentavam uma heresia de aniquilacionismo, de que a morte é tudo. Quem morre, o corpo é comido por vermes e a alma evapora, some. João então revela à igreja aquilo que o Senhor descortinou para ele, que os salvos morrem e não vão para um sono eterno. Essas almas estão junto ao altar de Deus e elas estão ali com o Senhor. Qual é a posição dessas almas? É esta a pergunta que nós fazemos. Elas estão numa posição de juízo com Deus. Na parte B, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa do evangelho, bem como por causa da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Somente recapitulando, não está por vir a marca da besta, não é um sinal na mão ou na testa, não é chip, é uma mentalidade e uma ação. Fronte é mentalidade, mão é agir, é ação. O sinal da besta já está operante nesse mundo, nós já temos pessoas até mesmo dentro da igreja que já aderiram a esse sinal e vivem satisfazendo a vontade da besta e adoram a Satanás. Como isso? Não obedecendo a palavra de Deus, não tendo uma mentalidade segundo o evangelho, fazendo as coisas segundo o diabo faz, segundo o mundo ensina. Isto é a marca da besta. E o texto está nos dizendo que aqueles que não receberam esta marca, diz-nos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É o tempo de triunfo da igreja na pregação do evangelho. João está dizendo o seguinte: procuraram matar eles, eles foram mortos fisicamente, mas o evangelho ao qual eles pregavam, que faziam com que eles triunfassem, os faz triunfar. E aí nós entendemos o versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aqui eu aprendi algo muito importante com alguns comentaristas, como as pessoas perguntam: pastor, que livro é que o senhor estuda para trazer esses estudos do Apocalipse? São vários, mas alguns autores que eu gosto muito, que eu recomendo, são William Hendrickson, que tem um livro que, se não me engano, está esgotado no Brasil, chamado Mais que Vencedores. William Hendrickson, o Simon Kistemaker, que escreveu um comentário maravilhoso do Apocalipse,
tá legal? F.F. Bruce, que foi um teólogo da linha histórica que nos apresenta eventos maravilhosos. O R.C. Sproul também. Eles nos ensinam coisas maravilhosas, dentre elas que a tradução aqui ela está imprópria. No texto do versículo 5, quando diz: os restantes dos mortos não reviveram. Aqui não é reviver, é não viveram. Não viveram. O tradutor da Revista Atualizada, quando chegou aqui, ele manifestou a inclinação doutrinária que ele tinha, que era dispensacionalismo. O texto original grego está dizendo aqui que o restante, aqueles que adoraram a besta, eles não tiveram vida, eles não viveram. Não é que eles não reviveram, não ressurgiram. Por que eu estou falando isso? Porque aqueles que sustentam um período de 1000 anos que está por vir, eles dizem que os mortos vão ressuscitar e vão transitar neste mundo durante 1000 anos. E você pergunta, mas onde está escrito isso? Eles dizem, está em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Não é isso que está sendo dito aqui. O que diz é, o restante, o povo que adorou a besta, não se encontra em tronos, não se encontra num status de juízo como Cristo assim lega a sua igreja. Eles estão no oposto, que é o quê? Não vida. Não vida. Só há duas formas de qualificar o homem, segundo o ensino do Evangelho: vivo com Cristo ou morto no pecado, morto para o juízo final. E aí temos a declaração: esta é a primeira ressurreição. Ponto. Essa frase é importante, porque o que é a primeira ressurreição? É quando a graça de Deus, ela toca o coração humano pela pregação do Evangelho e ela regenera, ela dá vida a este que era pecador. Isto é a primeira ressurreição. Veja o que o texto diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A palavra ressurreição aqui, utilizada por João na língua grega, é subida, ok? É elevar-se a Deus. Então, todo aquele que confessa o senhorio de Cristo, que recebeu graciosamente o dom da salvação, ele subiu para junto de Deus. Subiu para junto de Deus. Isto é a primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. A primeira morte é a morte física, essa que todos nós experimentaremos. Mas essa não é a grande preocupação. A grande preocupação é a segunda morte, que é qual? Que além da morte física, quando a pessoa for ressurreta dentre os mortos, como todos serão para comparecer perante o tribunal do Senhor Jesus, ela experimente a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. O texto está nos dizendo o seguinte: aquele que foi ressuscitado na primeira ressurreição, que é a salvação em Cristo, ele não sofrerá o dano da segunda morte, que é o juízo eterno. Qual é a convicção do crente? É que se ele crê em Jesus Cristo, segundo as Escrituras, repito isso sempre nos nossos estudos, não basta dizer eu creio, você tem que crer segundo as Escrituras. Jesus disse em João capítulo 7 isso: todo aquele que crer em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Este que crê em Jesus, desta forma, ele não sofrerá o juízo final, o juízo da separação do homem ímpio eternamente da presença de Deus, ser banido da presença de Deus. Você tem que mudar o medo. Você não pode ter medo dessa morte natural. Porque essa aqui, Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim não entrará em juízo, pois já passou da morte para a vida. A morte para o crente é um fechar de olhos aqui e é um abrir para correr para os braços do nosso Senhor Jesus Cristo, para nunca mais sofrer, nunca mais ter tentação, nunca mais ter o peso do pecado, nunca mais sofrer as retaliações deste mundo, mas gozar da bem-aventurança eterna. Como que eu me livro da segunda morte?
tendo a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é essa: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versos 1 e 2. Nos diz isso. O Evangelho, ele não é uma maquiagem num defunto. O Evangelho, ele é vida num cadáver. É vida de Deus num cadáver. Posto isso, nós entendemos então o que quer dizer o versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A igreja, ela é esse reino e esse sacerdócio, que nesse período entre a primeira e a segunda vinda, ela já reina com Jesus. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo nos diz em Efésios. Não é um milênio que está por vir, já estamos nele. Qual é a prova disso? A prova está que, no versículo 3 diz que nesse período Satanás ele é amarrado, ele é posto em prisão, ele é limitado. Para o quê? Para não mais enganar as nações. E por quê? Jesus disse lá em João capítulo 12, que o príncipe deste mundo é julgado para que ele seja levantado, e ele sendo levantado atrai todos para si. No estudo de hoje, nós aprendemos que Apocalipse 20, quando fala sobre o milênio, nos incentiva a pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho, porque o poder do maligno está limitado. Ele será concedido novamente, para novamente ele enganar as nações e trazer a malignidade sobre esta terra. E está muito em breve isso, muito em breve. Os sinais já nos apontam para isso. Previamente à volta de Jesus, Satanás exercerá um poder de malignidade como nunca antes. Mas a mensagem é essa: durante este período, a igreja triunfa, o Evangelho triunfa. Pregue o Evangelho, porque dá certo. Esta é a mensagem de Apocalipse capítulo 20. Meus irmãos, nós concluímos dos versículos 1 ao 6 desta abordagem aqui de Apocalipse, que inicia a última sessão desse maravilhoso livro. Eu quero incentivar você a meditar nisso. Se o Evangelho é esse cavalo e cavaleiro branco que saiu para vencer e é vencedor, por que nós estamos tão acanhados e restritos de pregá-lo? Se Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, por que nós temos tanta dificuldade de levantar do nosso sofá e apertar o interfone do vizinho e dizer a ele: eu desejo orar por você, o que você está passando? Eu quero orar por sua vida. Porque as pessoas, elas param para ouvir o que você tem a dizer quando você manifesta amor e interesse pela vida delas. E o que nós fazemos como igreja? Nós devemos entender que o dragão foi limitado para que nós preguemos com destemor. Pregue o Evangelho onde você está. Pregue o Evangelho na sua casa. Fale de Jesus. Ore pelas pessoas. Ore com destemor, porque o Evangelho saiu para vencer e é o Senhor que vence no Evangelho. Não é mérito nosso. Se vai dar certo ou não, não é preocupação nossa, porque sempre dá certo. Pregou hoje, a pessoa disse não hoje, não importa, a palavra tem efeito contínuo e amanhã ou depois isso vai surtir efeito. Eu vou contar para vocês uma experiência e com ela eu encerro. Eu fazia missões numa cidade onde havia um grande problema de pessoas drogadictas e eu saía com a mochila nas costas e eu passava a tarde debaixo de sol convidando pessoas para o estudo bíblico que eu daria numa garagem, num bairro afastado do centro da cidade, um bairro que não tinha boa fama. E às vezes eu entregava o folheto e a pessoa amassava na minha frente. Eu imprimia folhetos na minha casa, eu digitava uma mensagem de esperança e convidava ela para que naquela noite ela chegasse àquele endereço onde eu iria pregar. E às vezes eu entregava o folheto para pessoas que estavam sob efeito de maconha, de crack, e aí o inimigo falava: Davi, pare com isso, isso não tem nenhum efeito. Você está perdendo o seu tempo. E eu ouvi até mesmo de pessoas dizendo: pare com isso, olha o estado das pessoas. E foi por um ano que eu fiz isso.
E alguns dias eu tive grande dificuldade, porque eu sofro de enxaqueca. E durante a pregação havia pessoas fumando maconha a pequenas distâncias de mim, de 3, 4 metros, eu ficava inalando aquilo, era horrível. E aí chegou o tempo de eu voltar para Campinas. E quando eu colocava minha mudança no carro, veio uma mulher que ela se prostituía por R$5, por R$10 para sustentar o seu vício do crack. E ela disse para mim: pastor, eu vim aqui para dizer o seguinte: mesmo sob efeito de droga, eu me lembro de cada uma das palavras que o Senhor disse. Eu quero te dizer o seguinte: minha filha está presa e minha filha pediu para que o Senhor mande uma Bíblia para ela, porque ela também se lembra das palavras, mesmo quando ela estava sob efeito da maconha. E eu fui alcançada e eu quero seguir a Jesus. Eu não sei para onde o Senhor está te levando. Hoje deve ser o último dia do Senhor aqui na nossa cidade. Mas se a tua pregação tocou a mim, que estava noiada, sob efeito de crack, eu quero dizer que o Evangelho funciona muito. Continue pregando. Eu quero hoje dar essa mensagem de esperança a você. Eu não sei quantas vezes você teve um não de um familiar seu, um não de um amigo seu. Não importa. A vitória, ela pertence ao Senhor. E não tem coisa melhor do que você ser chamado de um evangelista, um cooperador de Deus neste mundo tenebroso, porque ele prendeu o dragão, limitou este que enganava as pessoas, para que você diga a verdade. Eu quero orar por você nesse momento, para que você seja um pregador do Evangelho nesses dias. Oremos. Senhor, graças te damos por esse estudo da Tua Palavra. Graças te damos pelo poder de examinar as Escrituras. E eu peço, Senhor, humildemente a Ti, perdoe-nos os nossos pecados, principalmente do pecado da omissão, de não apresentar Jesus Cristo às pessoas. Se Ele é o Salvador e o Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos, por que estamos acanhados e não saímos do nosso conforto? Trate isso em nós, ó Deus. Revista-nos com o poder do Espírito Santo para pregar a palavra para pessoas, para que elas se rendam ao Senhor Jesus Cristo e elas experimentem da primeira ressurreição, que essa primeira ressurreição livrará multidões da segunda morte. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém.